Você sabia que contratar um closer errado pode custar mais caro para sua operação do que não ter um closer? Pois é, se você ainda não viu isso, eu vou te ensinar aqui nesse vídeo como escolher o closer ideal para o seu negócio. A ideia aqui hoje é te mostrar o passo a passo que eu uso para recrutar closers de elite que performam muito acima da média. É um passo a passo simples, prático e que você vai conseguir aplicar aí dentro da sua estrutura de vendas. Então, basicamente, quem é o closer de elite que eu estou falando para você? Basicamente, ele é um profissional de alta performance. Você tem que ter isso em mente. Então, o que que é um profissional de alta performance? Totalmente capacitado em vendas consultivas, um cara com uma escuta ativa muito absurda, que ele é capaz de criar uma conexão, um rapport imediato, gerando confiança e autoridade do seu produto para o cliente. Então, se você está buscando esse nível de profissional, você tem que entender o que vai atrair ele para sua vaga. Qual a forma correta de conduzir o processo seletivo para, dentro de vários candidatos, você mirar no que vai ser ideal para você. Aqui dentro mesmo, eu já vi empresas aí que conseguiram aumentar em 35% o faturamento contratando um closer bom. Enquanto já vi resultado contrário também, de empresas que perderam 50, 100, 150 mil por contratar um profissional mediano ou ruim. Ou seja, erraram na escolha, erraram no processo seletivo. E ok, quais são os erros mais comuns que eu vejo aqui no dia a dia de quem está recrutando um closer? Basicamente, eu listei aqui alguns para você identificar. O primeiro de todos que dispara é contratar um closer só pela experiência. Você leva em consideração só a experiência que esse cara tem e desconsidera totalmente o requisito de habilidades comportamentais, ou seja, soft skills. O risco de você contratar só por experiência é você cair naquele velho ditado aí das empresas, que normalmente a gente contrata pelas habilidades técnicas e demite pelas comportamentais. Mas tem como você avaliar essas habilidades comportamentais já no processo seletivo. O outro ponto é basicamente que boa parte dos processos seletivos não faz teste técnico, ou seja, não faz roleplay com esse candidato para ver ele atuando na prática. E uma coisa que eu indico aqui, se você for fazer roleplay, faça num produto que o cara está muito à vontade. Você não tem que colocar o vendedor sob estresse de você dar o seu produto e dar 2 dias para ele estudar e achar que ele tem que performar na melhor vibe dele ali. Não. Pede para ele vender um produto que ele já está muito acostumado, que aí você vai ver esse executivo dentro do cenário confortável dele. Aí ele vai conseguir sim mostrar todas as habilidades para você. E por último, uma coisa que os recrutadores erram muito também é ignorar o fit do produto ticket médio. Então, basicamente, para você contratar um closer que vai precisar vender um produto que custa 50 mil reais, é diferente do closer que está acostumado a vender produtos de 1.000 reais. Então, você tem que fazer muito bem essa separação ali durante o seu processo de seleção para você perceber o nível de conhecimento, o nível de closer que você precisa contratar, júnior, pleno ou sênior. Se você já contratou alguém que parecia ótimo na entrevista, que preenchia todos os pré-requisitos, mas ele não performou, ele teve algum problema ali durante o projeto com você, provavelmente você errou num desses pontos que eu falei agora. Então vamos lá, agora eu acho que você já entendeu o que você faz de errado, mas vamos falar da parte correta agora. O que que você deve fazer quando você for contratar um closer de alta performance? Eu vou te mostrar aqui, eu vou abrir o meu processo interno para você, do que eu costumo fazer para contratar closers de alta performance para minha operação e para a operação dos meus clientes nas consultorias. As empresas me contratam para fazer justamente isso, selecionar talentos para participar do time delas. Então, basicamente, o que que você vai começar fazendo? É mapeando todo o teu processo de vendas. Aqui eu preciso que você defina seu ticket médio, qual é o seu público, qual que é o período de venda, o teu ciclo de venda, tudo isso, quem é o nível de exigência do seu perfil de cliente. Eu preciso que você mapeie de ponta a ponta o seu processo de venda. Se você não tem processo de venda, aí já tem um problema que a gente precisa falar em outro vídeo. Você deveria organizar isso antes de trazer um closer novo para sua operação. Então, depois que você definiu, mapeou teu processo de vendas de ponta a ponta, agora você vai definir o perfil ideal do closer, que precisa
estar na sua operação de acordo com esse perfil de venda que você tem. Então, é aqui que você vai listar experiência, principais conquistas, hard skills, que são as habilidades técnicas, soft skills, que são as habilidades comportamentais. Tudo isso você vai desenhar para você formar o perfil ideal dessa pessoa que deveria estar na sua operação. A partir disso, você vai fazer uma descrição de vaga que ela contemple basicamente cultura, que quer dizer exatamente o perfil ali da sua empresa, o ambiente de desenvolvimento. Bons closers analisam muito o perfil da empresa onde eles vão entrar, eles não entram em qualquer projeto. Então, descreva a tua empresa, a tua visão, os teus valores, descreva o ambiente do time de vendas, a cultura do time de vendas, descreva todas as responsabilidades que esse closer vai ter no dia a dia, por quais KPIs ele vai ser avaliado. Tudo isso é muito importante para ele já começar a ter uma visão interna de como é e como vai ser o dia a dia dele. Inclua também ali salário. Sim, salário. Closer bom não vai passar por processo seletivo onde ele não tem uma ideia de quanto vai ser o salário e as comissões. Tira isso da sua cabeça de que você, eu vou vender a vaga para ele. Sabe o que você vai fazer? Se o teu salário está abaixo da expectativa de perfil de closer que você tem, você vai gastar o seu tempo e o do closer, porque ele vai te dar uma negativa no final dessa vaga. Então, já exponha salário, benefícios, o horário que você quer que ele esteja disponível. Tudo isso inclua na descrição que já serve como um filtro para você também. Beleza. Selecionou, divulgou a vaga, começou a chegar muita gente para você. Agora, como é que você faz a triagem desse perfil? Basicamente, eu gosto de ter um score, ou seja, pontuar esses closers que estão chegando para você. Então, dentro dessa sua ficha de seleção de currículo, você pode ter o que que é eliminatório, basicamente, se aquela pessoa não tem ou se ela tem, que já automaticamente elimina da vaga. Segundo ponto, os desejáveis, avalia se ela cumpre os requisitos desejáveis que você tem e com isso vai pontuando ela. Aí você vai entender quais são os candidatos mais fortes por base justamente na pontuação que você fizer. Se você não sabe fazer isso, eu vou explicar no próximo vídeo. Beleza, agora você já tem os candidatos que são ideais para continuar aí no processo seletivo com você. O que eu faria a partir de agora? Só 3 etapas, tá? Eu não ficaria colocando essa pessoa num processo extremamente longo, até porque você ficar colocando ela num processo extremamente longo não quer dizer que você vai achar a pessoa ideal. Vai muito mais da avaliação que você fizer, vai muito mais de você ter realmente um mapa para você desvendar algumas coisas ali ao longo desse processo seletivo. Eu faria 3 etapas. Então, primeiro, uma etapa de fit cultural com RH ou com a liderança, se você não tiver um RH ainda. Basicamente serve para apresentar a vaga, falar o que se espera, entender o que ele espera da empresa também, porque se ele não passar dessa fase, dificilmente outras coisas ele vai passar, porque a cultura é muito mais importante do que a performance. Você não vai querer um cara que ele é muito bom tecnicamente, mas que ele é totalmente fora da cultura. Então faz essa primeira etapa de cultura para depois fazer outras duas. Então a segunda etapa que eu costumo fazer agora é o teste técnico. Então qual é o teste técnico mais indicado para vendedor? Roleplay. Basicamente, você colocar ele para vender. E, de novo, eu vou repetir aqui: coloque ele vender um produto que ele está muito habituado a fazer. Então, você vai entrar na seleção aonde você é o cliente, você vai trazer as dúvidas, você vai se comportar como cliente e ele vai te atender, vai conduzir o roleplay ali e com isso você consegue avaliar se é tudo isso que ele prometeu no currículo mesmo, se é tudo isso que ele sabe fazer. Você vai conseguir dizer se ele tem o fit de venda que você costuma ter aí no seu negócio. O terceiro e último processo que eu faria agora seria realmente a entrevista com a liderança, para falar realmente dos objetivos, para avaliar o histórico dele mensurável. Aqui eu perguntaria para ele contar algumas situações de vendas que ele já passou, pedir uma história real, eu avaliaria dados concretos, né? Então, essa seria a última fase, que justamente seria o fit da liderança com ele. Então, você já passou o cara pelo filtro, né, do RH, de cultura, você já passou ele pelo filtro das habilidades técnicas, você pôde comprovar que ele sabe fazer o que ele colocou no currículo, e por último, agora você vai avaliar
o fit de você entender dados mensuráveis, se está dentro do que você está esperando ou não. Então, aonde você pode encontrar esses bons profissionais? Bom, tem alguns caminhos aqui que você pode seguir, os clássicos, Glassdoor, LinkedIn, enfim, tudo isso você pode fazer para encontrar esses bons profissionais. Você pode usar um processo de hunter, que é basicamente você pagar alguém, contratar alguém para ele ir buscar essa pessoa ideal, então não é a pessoa que se candidata, você que vai atrás desse perfil ideal, muitas vezes você vai tirar ele de outra empresa. Então é muito possível fazer isso quando você tem um nível de operação mais alto, quando você precisa de um closer muito mais especializado, normalmente você vai atrás dele para buscar no mercado. Você também pode olhar bastante para comunidades, grupo de vendas, e você também pode pedir indicação aí para as pessoas, para os outros empresários que você conhece. Mas tem um terceiro método, que é o método que normalmente funciona mais e que eu gosto, que é justamente você contratar uma consultoria especializada nisso. Basicamente, as empresas me buscam por quê? Porque eu tenho uma formação completa para closer digital, então isso me gera um banco de talentos, que eu dou a garantia realmente de que o profissional que foi contratado por mim, ele vai performar, porque ele segue todos os requisitos que você me pedir. Eu vou encontrar a pessoa ideal para você. Então, por que que isso é bom? Porque é uma empresa não RH generalista que contrata o auxiliar administrativo, o auxiliar financeiro, isso, aquilo lá. É uma empresa especializada em contratar time de vendas. Então, existem particularidades ali que só quem já viveu a área vai ser capaz de identificar durante o processo seletivo. Então, isso costuma ter muito sucesso. Na minha opinião, isso corta meses de um processo e evita muito o risco de você contratar errado. Na minha opinião, vale muito a pena. Mas aí, beleza, você fez todo o processo seletivo, contratou o cara, mas o seu processo de onboarding, ó, deixando a desejar. Você precisa ter um processo de onboarding para esse cara performar. Você precisa dar a chance dele conseguir performar. Não adianta você querer contratar um closer bom e você achar que ele tem que se encontrar dentro de um processo que não é nada estruturado, onde as informações são totalmente soltas, aonde ele não tem uma rotina de acompanhamento e feedback. Aí você está pedindo milagre, e milagre aqui na área de vendas, infelizmente, não existe. Basicamente, você faz o onboarding onde você vai apresentar a empresa, a cultura, o produto, o público-alvo, você vai detalhar para ele toda a solução sua. Você tem que incluir dentro desse onboard treinamento de funil e treinamento de produto, é obrigatório. Funil de venda, como é que esse lead chega até a mão dele, por que que ele veio, quais são as propagandas que estão no marketing, quais são os criativos, qual é a jornada que esse cara passa, passa por SDR, não passa, cai direto na mão dele, como é que esse cara chega, quais são as dores, os desejos, as necessidades e até cair na mão dele, tá? Então você precisa fazer um treinamento de ponta a ponta com isso. Você precisa incluir muito treinamento para ele, aonde ele simule com você ou com a sua equipe essas vendas reais. Você vai fazer os ajustes finos até você entender que essa pessoa está pronta realmente para assumir a vaga. Se você seguir o processo que eu te ensinei aqui nesse vídeo, muito provavelmente você vai conseguir encontrar excelentes profissionais para você. Mas, se você quer a minha ajuda para fazer isso, você quer contratar a minha empresa para fazer isso, eu vou deixar um formulário aqui na descrição do vídeo. Você vai preencher, minha equipe vai entrar em contato com você para agendar uma reunião e te explicar como funciona. Você com certeza vai ser muito bem-vindo. Me acompanha por aqui, se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários.